Daniel, a palavra é tua, recordando a questão, ou melhor, o pedido de avaliação que ficou ao final do bloco anterior. Há alguma estratégia do ponto de vista da campanha do Flávio em relação a esse eleitor que o Alberto nos definia ao final do segmento anterior? O eleitor mediano não é da bolha, ao qual se atribui um papel importante na decisão dessa eleição. William, mais do que uma estratégia, a campanha de Flávio Bolsonaro se fia muito do diagnóstico que está sendo feito e tenho uma impressão de que nós, acho que pelo menos o Caio aqui vai compartilhar disso, que se trata esta eleição em outubro hoje de um plebiscito sobre o governo Lula, que o governo Lula em algum momento tentou transformar ainda em um plebiscito sobre o antigo governo Jair Bolsonaro e sobre o bolsonarismo e não conseguiu. O que a gente vai ter ainda em outubro no diagnóstico da campanha de Flávio Bolsonaro, em que pese esse desgaste, ainda é um plebiscito sobre o governo Lula. E é um governo também desgastado, um governo que não conseguiu criar uma marca nova, apesar do resgate de todos os programas sociais que ele, governo, avalia como bem-sucedidos, mas não tem uma marca, não tem uma mensagem de futuro, não tem um discurso forte na área de segurança pública, que continua sendo uma preocupação muito forte, que é visto como um aliado do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso, na avaliação da campanha, não morre, não deixa de existir com o desgaste reconhecido do episódio desta semana. É também preciso lembrar que a origem dessa candidatura de Flávio Bolsonaro. Por que Flávio Bolsonaro e não Tarcísio de Freitas, que no final das contas aparece como grande perdedor, porque se tivesse saído do governo de São Paulo estava aí, prontinho. Talvez o cavalo tenha passado encilhado mais uma vez na frente de Tarcísio de Freitas, agora ele não pode mais. Qual é a razão da existência dessa candidatura de Flávio Bolsonaro? Uma decisão, no fundo, da própria família Bolsonaro de que era melhor, em última instância, perder uma eleição e continuar liderando a direita do que ganhar uma eleição abrindo mão dessa liderança com outro candidato. Ou seja, melhor ser um peixe grande numa lagoa pequena do que um peixe pequeno numa lagoa grande. E esse espírito continua. Por isso é que não se aposta numa mudança de candidatura. E a Michelle, para todos os efeitos, muitas vezes não é considerada família, hein? Aí que está o perigo daquela reflexão sugerida por uma raposona aí da política para nós, numa conversa particular, se pegou a franquia ou pegou só a candidatura. Você tem conversado com o pessoal da campanha 24 horas depois, qual é o espírito lá? Resiliência, resistir, há tempo para reverter. Eu tenho a impressão que a leitura toda é de que se há Lula, há o lulismo, há o anti-Lula e há o anti-lulismo, que é encarnado hoje no Flávio Bolsonaro. Mas há um receio muito grande também, eu sinto neles, do que pode vir por aí. Você diz de mais material? Isso, de mais material. E também dessas conexões da transação, do pagamento, que foi no fundo, que é do advogado do Eduardo Bolsonaro, um fundo que está lá no Texas, enfim, uma insegurança em parte da campanha de será que vem mais? Será que tem mais coisa? Agora, em termos de manter a candidatura de pé, estão muito firmes em cima disso, né? Vão enfrentar e vão burilar. As primeiras falas dele, a própria entrevista na Globo News, embora acho que para a bolha ela foi elogiada, mas assim, tem muito buraco, muita ponta solta. Eu acho que tudo isso tende a levar, está levando a um freio de arrumação nessa campanha, que era tida, e era de fato, eu concordo, uma campanha que estava parada, programa de governo ninguém sabe o que vai fazer, por uma estratégia deles, e olhando o adversário errar, que é o Lula. Só que o adversário começou a acertar. O adversário começou a pôr dinheiro na rua, começou a lançar programa, lançou Desenrola, PEC 6x1, e por aí vai. Teve com Trump e começou a subir. Então, jogar parado não dava mais. Então, a campanha do Flávio foi provocada da pior maneira possível a se mexer. E agora está se mexendo na tentativa de se defender
e evitar que possa ser atingida novamente. Então, quando você fala, era uma campanha que estava jogando parada, uma outra forma de descrever esse fato que você está descrevendo, você está descrevendo um fato, é a gente observar como que a imagem do candidato, do pré-candidato Flávio Bolsonaro, foi se consolidando em setores, Thaís, onde inicialmente ele não tinha uma penetração tão, digamos, relevante, sobretudo nos setores de segmentos mais altos, empresariais, do mercado financeiro, inclusive no próprio agro. E aí as pesquisas lhe dão o tornam muito mais robusto do que quando ele inicialmente chega. Esses setores estão pensando o que agora? William, eu acho que a reação do mercado hoje e as conversas e trocas de mensagem me confirmaram isso. Ontem o mercado piorou muito, hoje voltou um pouco. Não voltou tanto, mas acabou voltando um pouco. Lá na partida, né, a gente foi atrás desses executivos, dessas cabeças pensantes aí desses setores da economia, e todos diziam, não é uma candidatura viável, o Brasil precisa sair dessa polarização Lula-Bolsonaro, é Tarcísio, no máximo é o Ratinho e tal. Ninguém acreditava nisso, achava que não ia decolar. Quando decola, existe um pragmatismo. E o setor privado, que já está distante e descolado, com a ponte queimada com Lula, e de alguma forma está torcendo para a direita ganhar, foi construir a ponte com o Flávio Bolsonaro, porque se o eleitor indicou que prefere o Flávio do que as outras opções... Ou pelo menos as pesquisas indicaram. As pesquisas indicaram, né? E é por isso que o Flávio começou a aparecer nos maiores eventos de mercado financeiro, por exemplo, ele começou a aparecer. E ele começou a ser recebido nas grandes empresas e tal, por uma questão de pragmatismo. Mas o diagnóstico sobre a viabilidade dele, a falta de experiência, o fato dele não ser um gestor, dele não ter apresentado até agora o que ele pensa, fala uma coisa, desmente, não dá para entender. E mesmo conversando com economistas que estão acompanhando o debate de dentro da campanha dele, ninguém consegue apontar, afinal de contas, por exemplo, como é que vai ser a política fiscal, eles têm medo de falar. Então, não é que essa turma passou a acreditar no Flávio. Eles entenderam que, se as pesquisas indicaram que ele era a candidatura viável, o pragmatismo se impôs. Alberto, tem uma outra questão aí que eu espero que seja tão fascinante para o público que nos acompanha, quanto é para nós todos, sempre dedicados a tentar entender o que vem pela frente, que é a existência ou não agora de uma janela e de que tamanho para a chamada alternativa ao eixo Bolsonaro-Lula. Veja só, vou te dar 2 recentes pareceres de instâncias profissionais ligadas à análise de risco e interpretação de pesquisas. Uma diz o seguinte: disparou a chance do Lula se reeleger. Estamos colocando em 75%. Como são informações que a gente recebe com confidencialidade, eu não posso aqui dizer o nome da instância, mas é uma instância respeitada, profissional de alcance internacional. Outra instância respeitada de ação internacional diz o seguinte: negativo. Vocês estão subestimando a capacidade do surgimento de uma alternativa, que nós achamos que é no mínimo 30%, no mínimo, e as chances do Lula são apenas 55%. E você, Alberto? Olha, eu acho que a disputa está colocada aí. É preciso mais fatos novos contra Flávio Bolsonaro para que ele seja enfraquecido. Isso só dessa semana não é suficiente. Tá? É preciso, de fato, um avalanche sobre ele. Algo repetitivo. De novo, repito, quer dizer, o caso da Rosiana Sarney, já há muito tempo, foi um avalanche. Todos os dias, em todos os noticiários do país, saíam as fotos de uma montanha de dinheiro associando aquilo a ela. Né? Aquilo ali foi devastador. E detalhe, lá o principal adversário, o principal beneficiário, quem seria, acabou sendo o principal beneficiário da derrocada de Rosiana, era um candidato do governo federal, José Serra, candidato de Fernando Henrique Cardoso, do então presidente. A situação agora é inteiramente diferente. Né? E isso tudo, Vac, que você comentou aí, quer dizer, tem que ser combinado com o Bolsonaro pai, com o Bolsonaro Jair.
né? Então, você tem dois grandes eleitores. O que a gente está vendo agora é uma repetição, basicamente, da eleição de 2022. Bolsonaro versus Lula. Em 22, Lula era oposição, hoje é situação. Em 22, o Bolsonaro era o Jair e era a situação. Hoje, o Bolsonaro é o Flávio e é a oposição. Então, basicamente, é a mesma eleição, só trocando as posições relativas de cada candidato. Então, é isso que nós estamos vendo. E a disputa será acirrada até lá. De novo, o grosso do eleitorado acha que todo político é ladrão. Então, basicamente, para o eleitor brasileiro, né, é um ladrão disputando contra outro ladrão. Então, você vai escolher aquele que mais te beneficia, aquele que você acha que defende os seus interesses, ou aquele que é o símbolo que mais lhe agrada. É isso que está em jogo no momento. E aí a eleição continua apertada. Flávio Bolsonaro pode sofrer uma queda que será basicamente efeito de mídia. Quando a mídia negativa em torno do nome dele desaparecer, ele volta a subir. Isso pode, de fato, acontecer. A gente não tem bola de cristal, mas eu não acho que isso... as chances de Lula têm muito mais a ver com aquilo que foi mencionado aqui na nossa fala, aqui na nossa conversa, que são os programas, a gastança, né? Então, agora é hora de gastar, desenrola. As chances de Lula tendem, se elas aumentarem, tendem a aumentar por conta de políticas públicas efetivas.